Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Jocely Roberta. Aqui quem fala é a Maria Eduarda. Estamos em mais um programa do Idealmente. Nossa, aconteceu uma gafe aqui. De novo. 3, 2, 1. Estamos no programa agora no Idealmente. Vocês estão vendo que a gente tá ótima, né? Vai, de novo, vai. 1, 2, 3. Idealmente. Agora foi. Qual? E hoje, direto ao assunto, direto ao ponto, porque o nosso assunto vai ser bem sério. Nós vamos falar sobre depressão, meu Deus. Sobre depressão. O que é essa depressão? O que realmente é isso? Será que você tem? Será que isso afeta você? A depressão, nós pesquisamos em um site Minha Vida, que é composto por 22 pessoas que são especialistas, e eles falam assim que a depressão é um distúrbio afetivo que acompanha ao longo da sua vida e que ela traz muitos sintomas como a presença de tristeza, como pessimismo, baixa autoestima. Inclusive a gente já falou sobre a baixa autoestima no nosso programa. Se você quiser saber um pouco mais sobre, é só você pesquisar aí Idealmente baixa autoestima. Ele traz também a frequência de você se... Não, pera aí, que eu vou falar isso mais pra frente, porque eu acabei pulando uma parte. E isso faz com que seja frequente, sabe? Essa baixa autoestima, essa tristeza. E ele fala assim que a depressão, ela é uma família de doença, porque ela traz um monte de coisa. Nós já falamos aqui sobre várias coisas, né? Sobre baixa autoestima, sobre procrastinação, sobre... O que mais que a gente já falou? A gente já falou sobre as emoções. A diferença entre homem e mulher. A diferença entre homem e Vários mulher. temas. Vários outros temas, assim, que envolvem, que acabam se encaixando na depressão. A gente já falou sobre orgulho. A gente já falou sobre várias coisas que todas essas coisas, todas essas emoções, elas acabam se encaixando na depressão. E ela fala, a depressão, ela é como se fosse uma família de doença. E eu vou falar pra vocês alguns sintomas da depressão, o que traz a depressão. E o primeiro sintoma é o humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia. O que é esse humor depressivo? Sabe quando aquela pessoa, ela tem um humor ativo, um humor alegre, aquela pessoa simpática, né, que tá sorrindo sempre. O humor depressivo é aquela pessoa que tá sempre solitária, é aquela pessoa que está depressiva, né? Triste, cansada, não quer falar com ninguém, quer sempre estar sozinha, num lugar secreto. Aí a irritabilidade, como que a Maria tava falando, né, que se irrita com qualquer coisa, que tudo irrita ela. Uma pessoa ansiosa, né, que aquela pessoa... Eu sou uma pessoa ansiosa, mas acho que eu não sou depressiva. Então, por isso que a gente falou bastante sobre assuntos específicos, né, que chegam à depressão. Por isso que é importante você ver se você tem alguma dessas coisas. E a ansiedade é aquela pessoa que ela é muito ansiosa por alguma coisa. Você tem um evento, você tem alguma coisa, ela é ansiosa. E a angústia é aquela coisa de, tipo... Você sente uma tristeza, uma dor, assim, por dentro. Sabe quando tem uma dor que você... Não é física? Alguma coisa, algum sentimento de perda e aquilo causa uma tristeza em você. Uma dor no coração, algo né? Não é uma coisa física, sabe? Quando você cai, machuca, bate em algum lugar. É uma angústia, tipo, mental no coração. Aquela coisa que parece que só você sente e não tem remédio pra curar aquilo. Aí vem o desânimo, o cansaço... A necessidade de maior esforço para fazer as coisas. O desânimo... A gente falou sobre desânimo? Acho que a gente falou, não lembro. Deve ser algum tópico do que a gente falou. O desânimo... se você perceber, muitos sintomas, eles vão se encaixando um no outro, né? Porque o desânimo, ele se encaixa muito também no humor depressivo. Que o desânimo é quando você tá, assim, triste, solitário, uma pessoa te chama pra sair, você fala, não quero hoje, fica dando desculpinhas. Então, ele se encaixa muito nisso. E também tem a diminuição ou incapacidade de sentir alegria ou prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis.
Então vamos lá. Antes você é uma pessoa que, sei lá, quando você era criança, a Maria vai falar bastante sobre isso mais pra frente, por causa que a depressão ele pega muito jovens. Então, pode ser que quando você estava fazendo essa transição de criança para adolescente, que começou a ter essa depressão. A Maria vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, sei lá, antes quando você era criança, você tinha uma alegria de estar com amigos, de estar com pessoas, ou de brincar com alguma coisa, com alguma boneca, jogar um videogame. E a depressão, ela acaba fazendo que você não sinta mais isso, que você não sinta nada, que você não tenha prazer com nada, que você fique infeliz, que você se sinta incapaz, que você se sinta menor, sei lá. Você perde um pouco da sua meta de vida também. Enquanto as pessoas normais, elas meio que idealizam as coisas. Amanhã eu talvez vou fazer isso, amanhã eu tenho isso pra fazer. O depressivo já não tem mais sentido pra ele pensar nessas coisas. Porque pra ele não é uma coisa que traz felicidade, mais. E já encaixando nisso, a gente tem um próximo sintoma, que é o desinteresse, a falta de motivação, a apatia, que é quando você não tem a motivação pra alguma coisa, quando você não sabe mais por que você tá fazendo aquilo. Por que eu tô fazendo isso? Não tem sentido. Você não tem mais esse interesse em fazer as coisas, essa alegria. Ou, por exemplo, eu tô aqui com a Maria, a gente apresenta o programa, a gente vem aqui e faz um curso. Você não tem mais motivação pra fazer um curso, porque você não tem mais sentido de vida, você não tem mais um foco. A gente tá apresentando um programa que é uma experiência muito legal pra gente, que somos estudantes, né? E a gente tem uma experiência muito legal, uma experiência muito boa, e é motivador pra gente estar aqui, porque a gente sabe que isso vai ajudar a gente futuramente em apresentar um trabalho, ou talvez numa entrevista, e acaba que uma pessoa depressiva, ela não vê mais sentido em tudo isso, porque ela acha que ela não vai arranjar nunca um trabalho, ela acha que ela nunca vai passar num curso, tudo pra ela não tem mais sentido, não tem motivação pra mais nada. E a falta de vontade e indecisão, que também já se encaixa nisso. É uma pessoa indecisa, não sabe o que quer pra vida dela, não sabe... não tem um foco, né? Como eu já falei aqui algumas coisas, e não tem a vontade de fazer uma coisa, não tem aquela luta, sabe? Aquela coisa de, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou pra frente. Não, você fica solitário um dia, tipo, tô triste, quero ficar no meu quarto comendo chocolate, ficando gorda, sei lá, várias coisas. Mas no outro dia você não tem aquela coisa de, não, eu vou conseguir, eu vou estudar. Você não tem esse avante, né? Sei lá, uma palavra pra isso. Não tem essa motivação, né? Essa decisão de mudar, de mudança. Inclusive, a gente já falou também sobre mudança aqui no nosso programa. Várias coisas, medo da mudança. Só um complemento. Sentimento de medo, insegurança, desespero, desamparo e vazio. Que a gente vai falar, inclusive, né, falar um pouco sobre uma coisa que se encaixa muito nisso, nessa coisa de insegurança, de medo, de desespero, porque... Desculpa, gente, aqui o nosso técnico tá aqui dando xingos na gente. Desculpa, pessoal, por algumas coisas. Existe muita coisa. Voltando no foco. Para de atrapalhar, gente. Obrigada. Fica paradinho aí. Vai, continua. Então, a gente vai falar uma coisa que é muito presente, essa coisa de medo, de desespero, de insegurança, que envolve muito isso, que é a tal da baleia azul, esse assunto tão sério, né? Que está muito ativo, que a gente vê muitos jornais falando, e foi parar no jornal, né? É um assunto tão sério, uma coisa que começou lá na Rússia e algo que está sendo muito presente. E muitos jovens são assim, inseguros, são desesperados, eles não têm mais esperança, eles sentem um vazio, eles não têm alguma coisa. É um vazio assim que não tem como preencher, e eles acabam preenchendo com coisas que traz consequências horríveis, consequências que machucam, consequências que acabam transmitindo isso para outras pessoas, para os nossos familiares e pessoas que se importam com a gente. E eles acabam tendo na mente que ninguém se importa. É esse vazio mesmo de, tipo, eu tô sozinho, ninguém se importa comigo. E, na verdade, não é nada disso. Aí, um outro... Aqui, ó, já se encaixando nisso, aqui fala muito sobre a ruína, o fracasso, doença. A depressão pode até levar à morte, à falta de sensação de sentido da vida. Uma coisa leva a outra, antes a gente parar e para pensar, e a pessoa acaba tendo esse desejo de morrer, né? Começa a planejar para morrer, a diminuir
Peraí, outra também que tem aqui, diminuição de desempenho, Não, aqui, ó. Perda e aumento de apetite e de peso. A pessoa não sente mais vontade de comer, se acha gorda e na verdade não é gordo, ou se acha magro e come muito. São vários requisitos que acabam levando tudo a uma coisa só. Essa coisa solitária, esse vazio que acabam levando à morte. Isso são alguns sintomas que a gente citou da depressão. Pra você falar se você tá uma pessoa depressiva ou se você não tá uma pessoa depressiva. É muito importante você ser sempre atento a essas coisas, porque às vezes a gente se sente muito sozinho e, é igual a gente falou lá no início, acaba tornando uma pessoa paranoica, sabe? A gente falou, inclusive, no outro programa bastante sobre essa coisa de paranoia, de, às vezes, você olhar uma coisa e não ser aquilo. E você é importante, sim. Eu tenho certeza que você é importante, sim, e que a sua família gosta de você, por mais que, às vezes, a mãe, ela grita com você e fala pra você assim: ah, vai lavar aquela louça, seu imundo. Na verdade, ela te ama, é que ela só tá nervosa mesmo. E é muito importante você ter isso na sua mente, né? A mente de vocês. Que vocês são importantes, sim. Que alguém se importa com vocês. Eu e a Maria hoje estava assistindo uma entrevista de uma menina que ela acabou entrando nessa coisa de baleia azul, né? Que a gente vai explicar mais pro final, mas só contando essa história pra vocês mesmo. E no final ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não vou lembrar as palavras exatas dela, mas foi algo assim do tipo assim: eu aconselho a vocês a não entrarem nisso. Que ela foi parar no hospital e ela via as pessoas, tipo, lutando pela vida delas. E ela começou a pensar: por que não lutar pra minha vida? Foi mais ou menos isso, resumindo, porque eu não lembro. Ela meio que... Ela parou pra pensar que enquanto ela queria tirar a vida dela, tinha outras pessoas que, na verdade, estavam lutando pra sobreviver. E ela fala que ela entrou justamente no jogo porque ela achava que em algum momento ela teria coragem de se matar. Então as fases meio que dá uma coragem pra pessoa chegar ao suicídio, né? E ela realmente acreditava nisso, e quando ela começou a perceber o quanto ela estava afetando a família dela e o quanto tinha pessoas que realmente queriam viver e não estavam em estados de conseguir viver, estavam lutando por isso enquanto ela queria se matar. Então ela começou a perceber esses outros fatores aí e começou a entender que, na verdade, essas coisas não iam mudar, não ia acrescentar nada na depressão dela. Que, na verdade, ela estava buscando por algo que não ia saciar. E a depressão, ela acaba levando a gente a isso, né? Ela acaba... Quando você tem A gente tem um amigo psicólogo que a gente já falou semana passada, e ele fala pra gente que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Por causa que, às vezes, você tem uma dor de barriga, eles falam que isso é um dos sintomas aqui, ser uma dor de barriga que os médicos, eles não têm uma justificativa para isso. Então, acaba que a sua saúde mental acaba afetando outro tipo de saúde, vai afetando, você vai ficando solitário, isso vai levando você cada vez mais pro fundo do poço, querendo ficar sozinho, querendo não ter ajuda. Então, é bom você procurar um psicólogo, procurar falar com a sua mãe, falar com o seu pai, qualquer coisa do tipo. O que vamos falar sobre a depressão, o quanto que ela tá crescendo nessa fase da adolescência. Hoje em dia a gente olha muito pra era que a gente tá vivendo, e o assunto mais em alta, inclusive a baleia azul foi um tema que estourou umas semanas que passou, o quanto isso tá crescendo hoje em dia, que é a depressão nos adolescentes. Isso tem criado uma série de influências. Na Universidade de Johns Hopkins, eles fizeram uma pesquisa entre 2005 e 2014 com dados de 176.245 adolescentes de 12 a 17 anos, e eles também fizeram uma 180.459 adultos, que é 18 a 25 anos, e fizeram uma pesquisa em que, nesse período, sobre as suas respostas, se eles tinham depressão, ou se eles não tinham, ou se eles tinham algum índice de depressão, e eles chegaram no resultado que, próximo de 2014, essas pessoas que não tinham passaram a ter, meninas tenderam a mais meninas tenderam a ter depressão. Então, no caso, o índice de depressão entre as meninas aumentaram ainda mais próximo ao 2014. E
E segundo Miguel Boanet, ele fala que por tratamento de saúde mental. E que enfim, ele afirma que na verdade isso não é exclusivamente nos americanos, que no Brasil, por exemplo, ou outros lugares, isso tem se crescido também. Então não é um fator que só muda em um país só ou numa região só. Então, de maneira geral, a depressão entre os adolescentes tem crescido. Qual é o impacto na adolescência? Quais os impactos na adolescência? É uma fase em que as pessoas estão se desenvolvendo. E por que os adolescentes estão chegando nessa fase e estão começando a criar lados mais depressivos? Porque a cobrança em si, na verdade, ele não consegue identificar mesmo uma resposta específica. Mas ele relata que na verdade, isso pode ser causado pela cobrança, né? Hoje em dia, os adolescentes, isso é bom, mas isso é ruim ao mesmo tempo. Eles têm se preocupado muito com o que eles vão ser. E a cobrança em cima disso é muito grande. Então, no Brasil, que nem eu estava falando, no Brasil, por mais que falte, porque houve meio que uma resposta sobre isso. Quando você vai olhar para identificar como que é o caso de depressão no Brasil, as pessoas começam a observar e começam a ver que, na verdade, não há respostas, porque o brasileiro em si, a família brasileira, não gosta de falar sobre isso. Não é um assunto muito abordado. Então, quando você vai falar de assunto de depressão, você não tem um número aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vai falar assim, quantos casos de depressão tal ano? Não tem um dado específico, porque as pessoas não gostam de falar sobre isso. E quando é um caso que é identificado, muitas vezes não tem tratamento. Foi uma coisa que foi afirmada. Às vezes, por exemplo, tem um sobrinho, uma tia sua tem um filho que está depressivo. Não é um assunto que as pessoas gostam de falar. Não é um assunto que a família vai olhar e vai falar assim, realmente, depressão é um problema grave. Não, as pessoas vão avaliar como um problema qualquer ou como algo que realmente seja denominado frescura. E, na verdade, não ajuda em nada. Se você identificar alguém da sua família com caso de depressão, é melhor seguir um tratamento, porque, que nem a gente falou sobre que o nosso colega psicólogo falou, que realmente a gente precisa tratar da nossa mente, é um fator importante. Eu acho legal abordar aqui esse assunto, que para Jaqueline Juste, que é uma psiquiatra do Laboratório de Adolescentes Impossível do Hospital das Clínicas da USP, ela fala que para eles é normal não estar bem. É normal eles falarem assim, não estou bem, entendeu? Eu estou triste. É algo normal. Mas acaba sendo uma coisa grave, entendeu? Eles não tendo esse termômetro de tristeza, qual é o meu nível de tristeza? Eles acabam não se preocupando com isso, concluindo o que a Maria falou. Ele não tem uma definição, às vezes a pessoa tá muito mal, só que acabou que nesses momentos, assim, esses tempos pra cá, a gente começou a perder a dosagem disso. Então a gente perdeu a definição de quando tá ficando muito grave. Então, às vezes você tá muito mal e você não consegue definir. Às vezes pra você tá tudo bem. E você só consegue entender a gravidade disso mais lá na frente, né? Segundo uma... Deixa eu pensar o nome dela, eu não estou conseguindo enxergar o nome dela. A Jaqueline? Não, tem a Jaqueline, tem a... Janaína Canova. Janine, ela tem uma escola, ela fala assim que no dia a dia da escola pode ser, é algo importante. Muitas vezes os pais, eles não conseguem identificar quando o filho não tá bem. Então, muitas vezes eles se queixam e tentam buscar isso, até mesmo na escola, quando que o filho tá bem ou se ele não tá bem. Eles meio que não sabem qual que é o comportamento inesperado. E ela fala também que, segundo ela, assim, na escola, na sala de aula, há uma média de 2 adolescentes com depressão por classe. Então, já é um número grande, porque, imagina, 2 adolescentes por classe. Quantas classes numa escola não tem? Quantos adolescentes, se você olha um grupo de pessoas, quantas ali não deve ter depressão? Ou um índice de depressão, ou deve estar passando por uma fase muito ruim. A Janaína, ela é coordenadora do Ensino Fundamental 2 do Colégio Friburgo, em Santo Amaro, Zona Sul. Importante, porque eu falei errado. Falei que ela era alguma coisa da escola, falei errado.
Um fator importante é os pais, eles começarem a observar seus filhos, começar a entender o que se passa na cabeça deles. Muitas vezes o filho entra dentro de casa e vai pro quarto. Você não sabe o que está passando pela mente dele. Você não sabe como que foi o dia dele. Muitas vezes os pais, eles olham tipo, meu filho tá no celular, então tá tudo bem. Ele tá simplesmente se entretendo ali. Mas na verdade o que tá acontecendo dentro dele é muito maior. E até as pessoas em volta não conseguem enxergar isso. Então é importante o pai se preocupar, o pai buscar saber como que esse filho tá, mesmo que talvez ele não se expresse muito bem, tenta estar sempre buscando isso. E se você chegar de uma abordagem muito agressiva, talvez seja um efeito reverso, talvez ele sim se guarde mais. Então tem que tomar muito cuidado da maneira como você chega pro seu filho. É até legal, porque aqui diz que, segundo Li Fu, coordenadora do Programa de Transtornos Afetivos na Infância e de Adolescentes do IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC da USP, ela fala pros pais, ela aconselha os pais a não usarem frases do tipo assim, não posso agora, tem outras coisas pra fazer, porque às vezes, dependendo da classe, né, do nível de depressão que a pessoa tá, mesmo que seja pequena, isso pode só aumentar. Tipo, meu pai não me ama, meu pai não me dá atenção. Então é legal dar essa importância. E não usar aquela famosa frase, é frescura, é falta de surra. Não, na verdade... É legal fazer o contrário, né? Pressionar o adolescente a falar... Por que você tá quieto? Por que você tá solitário? Eu te amo, você é importante pra mim. Tá acontecendo alguma coisa na escola? Dá essa atenção, porque isso vai acabar sendo o contrário. Porque o pensamento de uma pessoa depressiva é o quê? Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu tenho que me matar mesmo, eu sou sozinha mesmo, eu tô vazio mesmo. Coisas assim. E quando você acaba tendo atitudes contrárias do pensamento dela, isso vai começar a bater de frente, tipo... como assim? Não, acho que ela se importa sim, ela tá se preocupando comigo, ela tá querendo saber porque eu tô sozinho. Vão ser coisas contrárias, né? Lembrando que essa informação, ela foi retirada da folha da Equilíbrio e Saúde, que é uma parte, e a moça que fez essa redação não sei se fala que nem da série que eu assisti, que é Rachel Botelho, ou Rachel deve ser Rachel, deve ser boutique. E aí acabou que a gente fala mesmo sobre a depressão, o quanto ela tem chegado nos adolescentes, a influência. A depressão ela tem uma influência muito grande sobre os adolescentes, porque o adolescente ele passa por 1000 fases. Já lidar com o adolescente não é fácil. Então, muitas vezes os pais não conseguem identificar quando é só aquela fase de adolescência, é uma rebeldia de adolescência, ou quando ele realmente está mal, quando realmente a saúde mental dele não está ok. Então, a gente tem que olhar com mais clareza para as pessoas, para os nossos filhos, para qualquer pessoa que está em volta e tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa não vai falar, muitas vezes ela não vai nem expressar isso, ou muitas vezes vai ficar tão evidente na característica da pessoa. Às vezes você olha pra uma pessoa e fala assim, caramba, mano, tem nada a ver com o que essa pessoa é. Então, muitas vezes tem alguns sinais, então tenta captar, os pais ficarem atentos, lógico, e realmente levar a sério essa coisa da baleia azul, que muita gente tá levando na brincadeira. Só pra passar um pincel, a gente explicar mais ou menos assim, a baleia azul, ela é um jogo que está muito ativo, né? É um jogo que começou lá na Rússia, através de adolescentes que começaram a se matar e eles começaram a ligar um ponto no outro e descobriram esse jogo que é chamado Baleia Azul. E esse jogo, ele traz alguns desafios que levam os adolescentes à morte, ou quem joga à morte, né? Às vezes nem sempre é adolescente, mas a maioria deles são adolescentes, como a Maria falou, que é um nível maior de depressão hoje em dia. E eles levam, e para você participar do jogo, você tem que falar com os curadores. Na verdade, os curadores, eles chegam em você, na verdade. E aí você escolhe se você entra ou não. Se você escolher entrar, não tem mais saída. Eles te ameaçam, né? E os curadores são essas pessoas que administram e passam desafio pra vocês. Uhum. E através, você tem que fazer os desafios, tirando foto, filmando. Você não pode falar assim, eu fiz o desafio. Você tem que comprovar aquilo. Então, por isso que é uma gravidade maior, porque muitas vezes você não pode recuar, né? E todas essas informações a gente pegou através de entrevistas que nós assistimos sobre pessoas que fizeram parte e foram até a beira da morte. E a gente pegou no site da Globo, né?
que entrevista as pessoas, que falam bastante sobre isso. É o site da Globo, aí tem várias abinhas lá, e tem uma abinha que é de investigação, de alguma coisa assim, e a gente encontrou uma entrevista que eles fizeram, é bem, assim, importante vocês dar uma olhadinha depois, pesquisar, é sério, bem sério. E no caso, a Baleia Azul surgiu, na verdade, por causa de uma garotinha que ela se suicidou, deixou lá uma mensagem, os caras fizeram meme, lá na Rússia fizeram meme dela e começaram a pesquisar sobre, quem é essa garota, né? E aí chegaram nos sites que ela visitava de pessoas que eram depressivas, que iriam se matar, ou algo do tipo. E aí conseguiram achar essas informações sobre a Baleia Azul, que a gente conhece hoje. Então é muito legal, a gente aconselha vocês a pesquisar mais sobre, principalmente os pais que assistem a gente, que estão sabendo ou já ouviram falar. Muitas pessoas não levam a sério essa questão do Baleia Azul. Então pesquisem sobre, assistem vídeo, entrem em site de confiança, esse site é extra.globo.com, se vocês quiserem entrar para assistir as histórias, saberem um pouco mais, porque às vezes a gente não dá tanta importância, porque é muita gente falando, muita gente brincando com algo que é tão sério. Então é muito importante vocês pesquisarem, saber se o seu filho se envolve nisso, porque eles não falam, eles não vão falar. Porque eles estão achando que é uma saída para eles, né? Uma saída não que é um problema que nem todo mundo sabe. Exatamente. Que é. Então é muito importante vocês se informarem exatamente sobre o que é a Baleia Azul. Bom, pessoal, foi isso o nosso programa. Foi muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais.